Motivo de alegria de nós estarmos aqui, principalmente, irmão, adorando ao Senhor, né? A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram, se sinta abraçado por essa família, Ministério Graça sobre Graça, amém? Hoje pela manhã foi uma bênção, a gente está estudando a carta 2 aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, amém? Está sendo uma bênção, a gente entendendo de uma igreja tão relevante que foi a igreja de Coríntios, mas que teve muitas falhas, e nós precisamos entender isso como igreja, tá certo? Amém? Queria convidar aqui Rosane, amém? Queria apresentar ela aqui, a igreja. Rosane, a partir de hoje, está fazendo parte desse corpo, né? Hoje faltaram alguns irmãos, acho que os irmãos tomaram o café tarde, amém? Pode subir, abençoada, pode subir. O púlpito que usa é a gente, por mais que a gente tenha que ter temor de Deus, amém? Coloca a mão para cá, querido, em nome de Jesus, vamos orar pela vida de Rosane, da família dela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar Rosane a essa família do Senhor, a uma parte do corpo do Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela vida dela, pela vida dos filhos dela. Senhor, que ela venha para esse lugar, se sentir abraçada, se sentir colhida pelo Senhor, e que ela possa, Senhor, extrair o melhor do Senhor, que é a Tua palavra. Que ela possa se tornar uma discípula do Senhor. Não só ovelha, Pai, ovelha só quer se salvar, mas que ela se torne uma discípula para querer salvar algumas pessoas também, que ela possa ser um canal do Senhor. É como eu falo sempre aqui, que nós possamos ser um tubo, onde a água do Senhor possa passar e refrigerar aqueles que necessitam beber delas. Então nós queremos apresentar a vida dela hoje para o Senhor, nós queremos apresentar a família dela para o Senhor, que ela possa usufruir desse lugar, que ela possa ser abraçada, Senhor, nesse lugar. Então nós queremos desde já abençoar ela, a vida dela, a casa dela, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todos diz, graças a Deus. Vamos tirar uma foto aqui. Você tem que estar sempre abraçada pela gente, tá? Na mesma medida que a gente apresenta as pessoas para a igreja, assim também a gente pede que quando a pessoa não sentir de ficar aqui mais, que venha até a mim e diga ao pastor, não está dando mais, só para a gente abençoar, tá certo? Se sinta-se abraçado em nome de Jesus. Amém? Vocês estão aí? Aleluia! A todos os visitantes que estão aqui nos visitando, o rapaz ali, né? Deus abençoe, sinta-se em casa em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Convido vocês a abrir suas Bíblias. Marcos, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Amém. Não temos pressa, amém? A nossa pressa é que você entende daquilo que Deus quer falar. Marcos capítulo 2. Versículo 5 a seguir. A gente vai logo começar do 1. E diz assim a palavra: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam.
e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, traduzido por quantos? E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teu pecado. Estava ali assentado alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz estes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoáveis sobre estas coisas em vossos corações? Jesus faz pergunta: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito ou a tua cama, em algumas traduções, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificava quem? Dizendo: nunca tal vimos. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua palavra diante de ti. Nos ensina a ser conduzido por ela. Nos ensina, Senhor, a aprender com o Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque todas as vezes que o Senhor entrava em alguns locais, o Senhor sempre liberava um ensinamento. Assim como no dia de hoje, nos ensina a ser menor, nos ensina a ser humilde, nos ensina a ser simples e nos ensina, Senhor, ser alguém pequeno no reino de Deus, para que possa cumprir a tua palavra, o que o Senhor diz a respeito de João Batista: aquele que for pequeno no reino de Deus, esse será grande para o Senhor. Então nos ensina a ser humilde, sempre manso como o Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Esse texto de João Marcos, e eu queria colocar um tema nessa noite, e o tema é: decida sempre perdoar. Decida sempre perdoar. A história diz que logo após Jesus ter saído, Jesus entrou em sua casa. Mas você pode dizer: pastor, como sua casa? Que o próprio Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus estava nesses dias na casa de quem? De Pedro. A história diz que Pedro morava com sua sogra, e Jesus está nessa casa. Jesus está nesse local, em Cafarnaum, onde o povo estava atrás de Jesus. Por quê? Porque a melhor coisa que as pessoas estavam ouvindo naquela época é que tinha um homem que curava, que tinha um homem que falava aquilo que estava dentro de nós mal resolvido, que tinha um homem que poderia nos direcionar para um caminho de paz, para um caminho de bênção, para um caminho que só nós estava desejando de ter o quê? Alegria. Saiba que todo ser humano, ele vai buscar sempre essas duas coisas: alegria e felicidade. Alegria e felicidade. E por que isso? Porque Deus colocou dentro do homem, e o homem precisa entender a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus não é eu entender a palavra e não se submetê-la. É eu entender o que Deus quer para mim e não praticar aquilo que Deus quer para eu viver. É totalmente diferente. É um equívoco. Muitas pessoas estão na igreja, têm um padrão de igreja, veste como se fosse igreja, mas lá fora, se tornando pessoas totalmente errantes. E sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu ser crente,
igual fulano? Eu não quero ser não. Eu falar aquilo que fulano fala, longe de mim de eu entrar em uma igreja para servir a Deus daquela forma que fulano serve. E Jesus um dia, se revelando nos seus ensinamentos, Jesus disse que o nosso comportamento, aquilo que nós falamos, muitas vezes fala mais do que aquilo que a gente prega. Porque pregar, qualquer pessoa pode vir pregar, pode se tornar um profissional. Qualquer pessoa pode vir pregar, porque para pregar você pode colocar um esboço, vir subir e falar aquilo que a Bíblia manda falar. Mas viver não. Viver exige de você. Então, se exige de você, vai exigir seu comportamento perante a sociedade. E agora olha bem para cá, a Bíblia deixa bem claro que existia quem aí? Os escribas. Todos eles foram para a casa onde Jesus estava, assim como a multidão. E a Bíblia deixa bem claro que a casa estava cheia até a porta. Agora, quem o povo estava indo ali para ver? Jesus a gente sabe porque a gente está aqui, a gente sabe que é Jesus. Mas naquela época Jesus não tinha se revelado. A Bíblia deixa bem claro que as pessoas conheciam ele pelo filho de José ou um profeta conhecido aí como Yeshua. Agora, olha aqui bem para cá, querido. Todo homem, toda mulher foi criado com um propósito de adoração, de viver bem diante dos olhos do Senhor, de se alegrar e ser feliz, sim ou não? Você está aí? Então, o que é que o povo queria só ver ali? Um homem que pregava? Eu acredito que não. As pessoas queriam a resposta. Porque tem resposta dentro de mim, dentro de você, que nem eu, nem você consegue resolver ela. Porque muitas vezes, da nossa medida que nós teremos a aflição de querer a resposta, nós ficamos carnal e não conseguimos discernir o que Deus quer falar espiritual. Então tinha muitas perguntas e respostas no meio da multidão. Também tinha multidão que queria ir para se alimentar, tinha multidão que queria ir para receber seu milagre, mas a maioria queria resolver o seu interior. É por isso que para resolver seu interior, não basta só você ouvir. Basta você tomar uma atitude daquilo que você está ouvindo. Basta você não olhar para ninguém. Basta você procurar alguém que está carregando a glória de Deus, para que você também possa experimentar o que Deus tem para você viver. A história diz que a casa estava cheia, porque Jesus já estava fazendo milagre. E o povo foi atrás de Jesus. Muitos questionamentos hoje em dia. Qual é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja é a Bíblia. A verdadeira igreja não é aquela que está cheia de gente, não é aquela que tem pouca gente, é aquela que prega a palavra. E pregar a palavra nesses dias, Paulo vai dizer que muita gente está com comichão nos ouvidos. Por quê? Porque quando uma verdadeira palavra é pregada, tem pessoas que não aguentam ouvir, tem pessoas que não suportam ouvir, porque as pessoas se acostumaram. Venha, receba a sua vitória, venha, receba a sua, e continue vivendo como você, porque Deus te conhece, Deus sabe. Deus te conhece, mas Deus não quer saber como o estado que você está vivendo, porque Ele não fez você para viver o estado que você está vivendo. É por isso que muita gente, Soninha, quando ouvia falar que Jesus estava em algum lugar, Yeshua, as pessoas iam atrás. Por mais que as palavras de Jesus eram confrontadoras, mas também são palavras de amor, porque nem aquilo que você queria ouvir, que você vai querer ouvir, quando você está dando disponibilidade para ouvir a Jesus. Agora, o que me impressiona é que as pessoas só ficam no Jesus amor, mas não ficam no Jesus justiça, justo.
mesmo, eu não vim julgar. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. E cumprir a vontade do meu Pai eu não vou falar aquilo que o povo quer ouvir. Eu vou falar aquilo que meu Pai quer que eu fale. Então nessa noite nós estamos aqui sendo desafiados daquilo que eu vou falar ainda. Porque a história me diz que as pessoas estavam na casa de Jesus. Havia uma multidão na casa de sogra de Pedro, junto com Pedro, a multidão dos discípulos e também as pessoas que estavam naquele lugar, ao ponto que a porta da casa não suportava de tantas pessoas. E a história diz que tinha um homem paralítico. A história não diz muito a respeito qual foi a situação desse paralítico. Mas algumas histórias, quando você vai buscar, vai se aproximar, o que paralisa esse homem que se tornou um paralítico, que vai se aproximar da sua doença, da sua causa, era uma lei, que existia um peso, que muitas vezes o povo não conseguia cumprir ela. É por isso que em Mateus 23, Jesus vai dizer, olha, muitos que estão no púlpito, muitos que pregam, muitos que falam isso e aquilo, muitas vezes ele não faz. Mas na hora de se levantar e dizer que foi ele não moveu um dedo. Mas na hora de dizer, ele vai dizer, nós fizemos. Mas ele não fez nada. Jesus pega o capítulo de Mateus 23 e Jesus começa a falar, a revelar como são quem serve e quem não serve. Então o que é que estava acontecendo nesse momento onde a multidão estava indo atrás de Jesus? Estava havendo um paradoxo, por quê? Porque os escribas, os fariseus, os anais, os caifás perderam a credibilidade, porque apareceu um homem que ninguém conhecia, só conhecia ele como filho de José, o filho do carpinteiro, mas alguém que carregava uma glória, palavras de sabedoria, não palavra de homem, mas palavras que colocava dentro do homem e trazia vida para o homem viver. Esse era Jesus. Então aprenda uma coisa, irmão, toda vez que você se levanta para falar algo de Deus, ou para fazer algo de Deus, vai se levantar alguém para ser contra aquilo que você está fazendo. E qual é a diferença? A diferença é se você vai ficar no mesmo lugar, ou se você ainda vai continuar fazendo. Eu resolvi continuar fazendo. Jesus resolveu continuar fazendo. Você precisa resolver isso e continuar fazendo. Olha bem para cá, querido, por meus olhos azuis. Então a história vai dizer que provavelmente a doença desse paralítico foi uma lei que pressionava as pessoas daquela época, que quando elas erravam, elas ficavam mal de tal ponto, que poderia ter acontecido, que é a causa da doença se aproximando por dia de hoje, teologicamente, cientificamente, seria um aneurisma. A veia dele estourou e paralisou ele. Por quê? A aflição, quando alguém está em aflição, quando alguém está em ansiedade, quando alguém não consegue resolver nada, você vai entrando em estados, cientificamente, anatomia, vai dizer que você não vai conseguir se resolver, e chega uma hora que o seu corpo não aguenta, e ele tem que dar resposta. Por quê? Porque você não conseguiu confessar, você não conseguiu dizer para alguém, e você ficou dentro de você querendo resposta, e aquilo te oprimindo, te fazendo uma opressão. É por isso que muita gente prefere se matar. É por isso que muita gente não consegue jogar para fora. Começa a ter sentindo dor no braço, daqui a pouco a dor já foi para a perna, e a dor está no coração, e não consegue dizer qual é a causa da dor. Tão simples, opressão. Porque você foi pressionado por uma força, e você não consegue dizer a dor, porque alguém ou algo te pressiona para você não dizer o que você está sentindo. Ei, quantos casos de pessoas, fulano estava tão bem, fulano deu um AVC, mas fulano estava tão bem aparentemente, estava sorrindo, se alegrando, mas dentro do cérebro dele, ele não dormia direito, porque o seu cérebro ficava funcionando mais de 24 horas, não dormia, não entrava no descanso, porque a preocupação era tão grande que ficava ali, mal resolvido dentro de si. Aí 4 amigos resolveram levar o paralítico àquele lugar. Amigos
lembre o que a Bíblia está dizendo: amigos. Amigos aproxima você de Jesus, colega te afasta. Amigo te aproxima de Jesus. Amigo faz você comer na mesa de Jesus. Amigo não te aponta. Amigo não aponta para o seu pecado. Amigo não aponta para a sua dor. Amigo não aponta para a sua queda. Amigo te leva para perto de Jesus. Amigo. É por isso que no dia que Judas traiu a Jesus, Jesus não disse para ele traidor. Jesus disse amigo. Jesus está dizendo: eu sempre fui amigo. Eu sou amigo. Me traíste com um beijo. Amigo. Eu acho lindo as pessoas apedrejando Jesus, as pessoas culpando Jesus, e Jesus chamando o povo amigo. Aprenda uma coisa: quem é resolvido não fica machucado por palavra. Quem é resolvido cura as palavras que está tentando te machucar. Jesus faz isso com excelência. E Jesus quer que a gente faça isso com excelência. E a Bíblia diz que aqueles 4 amigos não conseguiram passar pela porta. Por quê? Por causa da multidão. A multidão nunca ajuda ninguém. A multidão sempre atrapalha. Você está aí? A multidão nunca ajuda ninguém. A multidão sempre atrapalha. Vamos lá, pastor, vamos sim. Naquele dia que Pilatos tenta ajudar Jesus, o que foi que a multidão falou? Crucifica Barrabás. Você está aí? Um dia, ei, o cego estava lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. A multidão: cala a sua boca. A multidão só serve para atrapalhar. Um dia Jesus disse: para fazer parte comigo, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. A Bíblia deixa bem claro que a multidão deixou Jesus. A mesma multidão que aplaudia quando ele curava, a mesma multidão que glorificava ele quando ele dava pão, foi a multidão que deixou ele também, quando ele não deu aquilo que eles queriam. Quando Jesus disse: para fazer parte comigo agora tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Qual o grande ponto aqui? A multidão nunca vai procurar saber porque Jesus falou aquilo. Porque a multidão está cega, a multidão só quer ver e querer o que Jesus pode dar, mas não querer Jesus porque Ele é. É por isso que a multidão atrapalha. Mas amigo sempre vai criar estratégia. Sabe a qual? Ainda que seja difícil, os amigos vão dizer: a gente vai te colocar de frente com Ele. Uma coisa eu te digo: a gente vai te levar. A gente vai te levar. Não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu te digo: eu vou te levar até Ele. Custe o que custa. E custou. Deram um prejuízo na sogra de Pedro. Tiraram o telhado da casa. Ei, mas amigo que é amigo, ele gasta do bolso, mesmo que haja um prejuízo. Mas se é para colocar você num lugar que vai ser bênção para a tua vida, num lugar que vai te construir algo melhor em você, ele tira do bolso. Porque eles deram um prejuízo, irmão. Tiraram o telhado da casa de Pedro. Então quem é que ia pagar? Jesus? Não, os amigos. Não importa, os amigos colocou ele lá de frente com Jesus. E eu acredito, irmão, conjecturando aqui, eu acredito que quando está descendo Jesus, Jesus pegando e está aquele homem descendo na frente de Jesus, e Jesus sem entender nada, mas ao mesmo tempo entendendo. Aí Jesus deve estar dizendo dentro de si: esses homens são valentes, porque só amigo pode fazer isso. Só amigo faz loucura por outro amigo. E o texto diz que o homem desce. Aí Jesus olha para ele e diz: estão perdoados o teu pecado. Está curado por causa da fé dele, por causa da fé dos amigos. Você está aí? Eu acredito muito nesses dias
que muitas pessoas vão se resolver em Jesus por causa de amigo de Jesus. Porque vai ter gente como amigo de Jesus, vai ajudar outras pessoas a se aproximar de Jesus, ainda que vai custar alguma coisa, ainda que vai custar até dinheiro, recurso, mas vai levar os amigos para perto de Jesus. E aí a história vai dizer que os escribas arrazoaram no seu coração, dizendo: como pode um homem como esse dizer que perdoa? Porque a lei diz que pode perdoar é Deus. Só que pode perdoar é Deus. E Jesus se aproxima dele e diz: o que é melhor? Dizer para esse homem: levanta e anda, seus pecados estão perdoados, ou toma teu leito e vai para casa? Olha bem para cá, irmão. É porque eu consigo enxergar algumas coisas aqui na Bíblia e eu fico assim fascinado. Jesus faz uma pergunta, que todas as duas perguntas vai dar no mesmo lugar. Jesus está dizendo: eu vou curar. Queiram vocês, eu não. Aí Jesus disse: ainda vou fazer melhor. É aleijado, vai para sua casa, pega sua cama. Se não aceitaram que Jesus estava perdoando, Jesus: então vou fazer pior agora. Eu vou mandar ele pegar o seu leito e levar para casa. Só por quê? Porque Jesus, ele sabe o que está fazendo. Jesus já disse para aquele homem: estão perdoados o seu pecado. Mas como houve? Os escribas, olha ele lá, olha ele. Toda a história de Jesus tem escriba, fariseu. Olha ele lá. O doutor da lei, o homem que escrevia a lei, o homem que sabia a lei. Ei, mas não tinha revelação. Porque a revelação, Deuteronômio 29 vai dizer: as coisas encobertas são para Deus, mas as descobertas são para os filhos. Sabe o que o texto me prova? Que os escribas não eram filhos. Eles deixaram o coração deles endurecer, preferiram ficar com a lei, mas esqueceram quem era Jesus. Esqueceu da promessa que Deus fez um dia para a serpente: eu vou trazer uma que vai pisar na sua cabeça. Esqueceu. O inimigo não me esquece, mas o povo de Deus acaba esquecendo. A Isaías clama, Isaías 43, 5:3: voz que clama no deserto, prepararás o caminho daquele que virá salvar. Os Anás, o Caifás, os escribas e fariseus perderam a visão, perderam o sentimento de Deus, perderam a proposta do céu, perdeu aquilo que o Senhor falou, perderam. Mas por que perdeu, pastor? Porque endureceram o coração dele e ficaram na lei, e não entenderam a lei como deveria entender. Aí Jesus diz, lembra que Jesus falou: estão perdoados seu pecado? Não aceitaram. Jesus disse: toma teu leito e vai para casa. Por que Jesus faz isso? Com um só sentido. Todas as pessoas dentro de Israel, a maioria tem maca ou tem esteira, mas a esteira desse paralítico era uma esteira diferente. É a esteira da dor, é a esteira que ninguém ajudou, é a esteira quanto tempo ele ficou paralítico, é a esteira que só os 4 amigos foram os amigos de Jesus. Só 4 amigos que decidiram fazer a vontade de Deus. Então todas as pessoas de dentro de Israel, quando tem sua esteira, sabe onde ela coloca? Atrás da porta. Qual é o sentido de colocar atrás da porta? É porque todas as vezes que ele abrir a porta e fechar a porta, quem vai estar lá? Você está aí? Imagine ele
Vai fechar a porta. Quem está lá? A esteira. Porque a esteira é a cicatriz daquilo que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Quando Jesus cura, Ele só deixa a cicatriz. A gente vai olhar, mas não vai mais sentir dor. A gente vai se alegrar pelaquilo que Ele fez. A esteira simboliza a cicatriz. Você está aí? Então vamos lá, querido. Decida sempre perdoar. Esse é o tema. Decida sempre perdoar. Porque perdoar ou perdão não vem de homens, vem de Deus. E Jesus só fez o que Deus faria. E Jesus está nos ensinando a gente fazer assim como Ele fez. Então vamos lá, querido. Em Mateus 18, 21, a Bíblia vai deixar bem claro. Então Pedro, se aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro faz uma pergunta. Pedro está dizendo logo, Pedro sanguíneo está dizendo logo: eu só aceito até 7. Porque 7 é o número da perfeição. 7 é um número destinado com um propósito. Aí Jesus vai dizer para ele: Pedro, não. Aí Jesus responde, versículo 22 de Mateus 18, e diz assim: Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, faça essa conta, calcule e me dê a resposta. Pedro vai dizer: é infinito, não dá, não bate. Então o Senhor quer dizer com o que, meu Pai? Você quer dizer o que, Jesus? Você quer dizer o que com isso? Eu quero te dizer, Pedro, que perdoar é um papel do cristão. Perdoar é um papel de alguém que é filho de Deus. Perdoar, independente do que te fizer, independente do que te fez. A palavra perdão é você estar inserido nesse papel. Fazer assim como eu faço, porque meu Pai também faz assim. Então vamos lá. Não tem como uma casa estar em paz se a alma, não estiver. Você está aí? Se tiver um da casa mal resolvido, a casa não está em paz. Não está, irmão? Não está. Porque toda pessoa que tem angústia na alma, ela vai liberar todas as pessoas dentro de casa. Por quê? Porque vai ser uma preocupação para quem está em casa. E eu vou entrar aqui rapidinho e vou sair, fora do contexto, mas dentro do contexto, porque na libertação, como sempre eu aprendi, que o inimigo ele sempre é estratégico. Ele sabe, se ele alcançar um dentro de casa, ele prende todo mundo. Por quê? Porque vai haver a preocupação de todos da casa pelaquela pessoa que está com a doença. E qual a doença? Na alma. Feridas da alma. Então não tem como uma casa estar em paz com alguém que está mal resolvido na alma. Você pode sorrir, você pode se alegrar, mas quando você volta para casa, você volta para o lugar da tua dor. Porque lá você vai entrar para o seu canto, lá você vai se achar que está sozinho, lá você vai se achar no meio das suas traumas e das suas dores. Porque lá não tem ninguém para te olhar, para você fazer um personagem em você. Não tem. Lá você chora, lá seu travesseiro pesa. Lá as angústias vêm, a alma fala, como a psicologia diz, seus pensamentos falam altos. Por que fizeram isso comigo? Porque você não tem força para colocar para fora. Sabe quando alguém está passando por uma luta e alguém pergunta: como está você, fulano? Estou bem. Dá aquele sorriso, mas no fundo, não está bem. Porque o personagem, ele só consegue transitar fora, porque quando entra para a porta de dentro de casa, ele se revela. Então você já imaginou aquele homem paralítico entrando dentro da sua casa? Como estava essa casa? E porque Jesus cura ele, manda ele pegar o leito dele e levar para casa? Ei, é tão simples. Jesus disse: só basta um ser curado, que todos serão curados. Só basta um me aceitar, e eu darei a promessa a toda a tua casa. Jesus, vá para casa. Imagine agora, o paralítico saiu na maca e volta agora andando com a sua maca. Acabou o problema da casa. Acabou a preocupação de pegar ele todos os dias e botar lá na porta. Acabou.
Porque ele se resolveu, por causa de quê? De um perdão. Porque ele se lastimava. Porque ele não conseguiu cumprir o que a lei dizia. A pressão da lei naquela época. Aí o próprio Deus, através de Jesus, disse: estão perdoados o teu pecado. Quando alguém cai, é mais fácil as pessoas apontar. E de apontar o dedinho. Você viu fulano? Meu irmão, se for pastor, Jesus, você viu aquele pastor? Pastorzinho, ó. Bem que eu achava que não era pastor. Bem eu sabia que aquela irmã do coque não tinha coque nenhum. Aleluia! Ei! O mundo quer apontar. O mundo quer acabar de te matar, irmão. É por isso que Apocalipse 2:5 a seguir, o texto vai dizer: Jesus não está preocupado com quantas vezes você caiu, ele está preocupado se você vai confessar o seu pecado, para ele mandar você refazer o caminho. Esse é o problema. As pessoas não querem mais pregar sobre o inferno, as pessoas não querem mais pregar sobre perdão, porque pode constranger as pessoas, porque ela tem que fazer esse papel. Então eu posso errar, então vou estar logo me protegendo, não vou pregar sobre isso, porque um dia ninguém vai poder me apontar a respeito disso, mas eu vou pregar, custe o meu nome como está custando, eu vou pregar, até que ele venha. Vocês estão aí? Então vamos lá, irmão. Então não olha para quem está te apontando, olha para alguém que está querendo pegar na sua mão, é melhor do que para aquele que está te apontando. Sabe qual é o grande papel que muitas vezes a igreja não faz? Quando eu digo igreja, não estou dizendo lugar, não estou dizendo placa, estou dizendo você. É você entender o que Jesus fala a respeito de você. Então você prefere ouvir aquele que está te ferindo com palavra do que ver alguém que está dizendo: me dá tua mão. Mas está falando de mim. Ei, amigo, paga preço por outro amigo. Pega na mão desse que está querendo te levantar. E para de ouvir aquele que está te apontando. Seja um curado. Vai se preocupar com alguém que não está nem aí para você, só está querendo te colocar para baixo? É melhor se preocupar com alguém que está querendo colocar você para perto de Jesus. O que é melhor? Você se levantar ou continuar caído? Um dia Jeremias entrou em crise. Senhor, o povo não me ouve mais. Jeremias, não é você. O povo não quer me ouvir. Não tem a ver com você. Você é uma voz para mim. E por que você está entrando em crise? Jeremias, só fale o que eu estou mandando. O povo não me quer. Mas disse para o povo que se eles se arrepender, eu estarei com eles. Porque eu perdoo. Vamos lá, irmão, você está aí? Perdoar é reconhecer a sua própria imperfeição. Perdoar é você reconhecer a sua própria imperfeição. Pastor, mas Jesus foi imperfeito? Não, Jesus sempre foi perfeito. Mas nós, no dia que Adão caiu, houve uma depravação sobre a terra. Então nós já estamos inseridos no pecado. É por isso que Jesus veio para nos tirar desse lugar. E a gente aceitou Ele, confessou Ele. É por isso que Paulo vai dizer: temos que esmurrar nosso corpo para viver o cristocêntrico dentro de nós. Então perdoar é reconhecer a sua imperfeição. Quando eu reconheço que eu sou imperfeito, eu consigo perdoar. Porque eu sei que um dia eu vou errar com alguém. Então eu tenho que saber reconhecer a minha imperfeição e perdoar. Eu não posso ser um orgulhoso ou um soberbo que diz: quem perdoa é Deus, longe de mim. Não. Eu te perdoo. Por mais que a pessoa não diga eu te perdoo, Deus já perdoou porque você fez o caminho. Mas eu não quero perder a oportunidade de te abençoar. Eu te perdoo. Não perca a oportunidade também de abençoar pessoas quando vêm te pedir perdão. Eu te perdoo. Você está aí? Perdoar é repetir
com o outro o que Deus fez com você. Perdoar é repetir o que Deus fez comigo e com você. Assim, faça também com os outros. Perdoar é oferecer amor quando não se merece amor. Perdoar é você perdoar alguém que você diz assim, só faz me maltratar, não merece amor, mas eu vou amar e vou perdoar. Não merece, mas eu vou amar e perdoar. Pastor, falar é fácil, fazer é difícil. Você está certo, em nenhum momento você está errado. Fazer sempre vai ser mais difícil do que estar ouvindo. Mas quem se coloca nesse lugar, fica parecido como ele. O perdão é um desafio. Um perdão é um desafio. Porque nem todo mundo pode ser desafiado nesse lugar. Eu já vi pessoas dizer, pessoas que eu digo crente, eu perdoar não, que perdoa é Deus. Eita, meu irmão, a mágoa está lá dentro. E dá charabacanto na igreja, roda e pia, se balança no muchaco, mas perdoar não, vou perdoar não. Eu não, você não sabe a dor que eu senti, está no passado preso. Por isso que o perdão é o quê? Um desafio. Mais uma chave, pastor, mais uma. O perdão não é um sentimento, e sim uma decisão. Ele decidiu morrer por mim, me perdoar. Eu também decido perdoar quem me fere. Só tem um problema, irmão. Eu não posso viver com pessoas que andam me ferindo, mas eu vou perdoar pela ferida que me causou. E aqui há um equívoco. Por isso que os escribas ficaram ali no chururu com Jesus. Porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. É por isso sempre decida perdoar, independente da circunstância, independente do que fez, decida perdoar, decida ser limpo, assim como o salmista fala, quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Ei, como é que você pode dizer que você está em Deus se a mágoa está dentro? O passado está dentro, e Jesus está dizendo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sei que não é fácil quando alguém nos fere. Eu ouço pessoas falando de mim, não é fácil. E pessoas que se diz pregador, pessoa que se diz que conhece a Deus. Irmão, Jesus não deixa um confrontar o outro. Isso não é igreja, isso não é alguém que é de Deus. A Bíblia diz que os amigos ajudam amigo, quem é amigo de Jesus. Mas eu não posso ser paralisado por alguém que está cheio de mágoa, por alguém que está mal resolvido. Eu tenho que assemelhar a minha vida com Jesus. E meu papel é perdoar e orar. Por isso que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E sabe o que eu sempre falo ali no gabinete com alguns? O que eles querem é que eu faça igual a eles, gere feridas. Eu não estou nesse lugar. Porque a igreja era da parede preta, porque a mulher daqui usa brinco. Vai procurar ler a Bíblia, vai procurar ler a história da Bíblia, meu irmão. Vai procurar saber a verdadeira igreja, vai procurar saber porque fizeram um bezerro de ouro e da onde veio os brincos. Da minha casa, foi da minha casa que veio, foi da minha casa que saiu o ouro. Mas eu decidi perdoar. Porque eu não quero entrar nesse lugar, eu só falo os textos bíblicos. Sabe por quê? A minha Bíblia me diz que um ferido sempre vai ferir, e um curado sempre vai curar. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com meu Jesus. E Jesus deixa bem claro, a árvore que está dando fruto incomoda.
Toda vez que você se aproxima de Jesus, alguém se incomoda. Se você faz alguma coisa, quer se aparecer, mas ninguém teve a coragem de pegar lá na mão daquele mendigo, dar um dinheiro, você foi fazer, quer se aparecer, a irmã lá. A irmã quer se aparecer. Tem muita gente nesses tempos, cheio de escriba e fariseu, achando que tem que ser o que não tem que ser, mas Bíblia, são poucos. Palavra, são poucas. E Jesus não está preocupado com esse tipo de pessoa. Jesus está preocupado dos seus. Jesus está preocupado com a verdadeira igreja. Cadê a viúva? Cadê o órfão? Cadê o necessitado? Cadê os perdidos? A minha igreja procura estar debaixo desse padrão. Então perdão não é um sentimento. Perdão é decidir. Eu quero ser limpo, igual Jesus. Ainda que o pecado me acarrente, mas todos os dias eu quero me limpar diante de Jesus. Você está aí? Não está na Bíblia, mas está na história de Israel. Davi acordava, já pedia perdão a Deus. Se aproximava da arca. E ele dizia, se eu pudesse, não saía daqui. Meu Pai, me perdoa que eu já pequei contra o Senhor. Porque meus olhos já se abriu. É por isso que Deus diz, segundo o meu coração. Saul pecou mais do que Davi. E qual é a diferença? Davi reconhecia o seu pecado. Saul, não, reconhecia o seu erro, para que Deus possa estar com ele, para que o povo glorificasse a ele. Davi se perdoava, porque Davi queria ser filho de Deus, independente da coroa, independente do palácio. Ele entendia que ele só era por causa dele. Você está aí, irmão? Você está comigo? Vamos lá. Quem perdoa, vence e se libera da alma rancorosa. Quem perdoa, vence e se livra da alma rancorosa. Sabe quem é o rancoroso? É aquele que foi ferido, sempre fica tocando na mesma tecla. Porque fizeram isso comigo. E você está dizendo, Jesus está bom, irmão, na tua vida, se limpa. Não, porque foi isso. Rancoroso. E não confia mais em ninguém. Se for uma situação parecida que ele já viveu ou que ela já viveu. Porque fica com medo. Pode vir fazer de novo. Já estou vendo o cenário que eu passei naquela vez. Então nem vou. Porque ainda é uma alma rancorosa. Jesus não está preocupado com o espírito dele que está em nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente morrer, o espírito vai voltar para Deus. Mas a alma vivente, que é um espírito, que é sentimento, sensações, emoções, é essa que é a briga do inferno e do reino do céu. Porque é essa alma que é a luta. É por isso que Paulo vai dizer, o espírito está pronto. A alma é o problema. Se alguém te abraçar tanto e um dia não te abraçar, você vai dizer, oxe, fulano não me abraçou hoje? Por quê? Sempre me abraçou. Será que eu fiz alguma coisa? Eu acho que, sei lá, vou perguntar, o que aconteceu? Começa a se fadigar. Porque entrou uma preocupação. Isso está ligado ao espírito ou à alma? A alma. Porque o espírito está pronto. Ele não precisa de combustível. Porque o combustível dele é Deus. A alma é um combustível que precisa de Deus. E precisa da sua mente. Porque a alma é a mente. É ela que decide o que quer viver e o que não quer. É ela que confessa se quer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador ou não. Porque o Espírito de Deus já está com Deus. Por isso que Paulo vai falar na carta de Gálatas.
existe uma guerra entre a alma e o espírito. Existe uma luta dentro de você. Tem coisa que você sabe que é para fazer, a sua alma diz, não faz não. Na psicologia chama de mecanismo de defesa da alma. Ela quer te proteger, mas essa proteção te coloca no ralo. E quando você toma a decisão e diz, eu vou fazer isso, você vê que fez certo. Porque aquilo que sua alma queria te colocar como uma proteção era um engano. Então vamos lá, irmão. A amargura é um câncer que acaba com você. O que é amargura? É o que Judas fez depois. A amargura é: eu tive tanto tempo de resolver o que tinha de resolver e não resolvi. A pessoa morreu, ou aconteceu algum fato, não estou vendo mais para resolver a situação. Aí você fica, por que eu não fiz logo? Por que eu não fiz logo? Por que eu não resolvi? Ei, os 4 amigos não quiseram ficar com esse negócio no coração. Ele é hoje. A oportunidade é agora. Jesus está aqui em Cafarnaum. Está ali na casa de Pedro, da sogra de Pedro. É agora. Aí tem gente que diz assim, não sei como é que vai ser, eu não quero ir. Eu não sei. Fulano morreu. Ai meu Deus, por que eu não fui logo naquele dia? Lembra do pastor Léo que já veio pregar aqui? Ele falou uma vez que o Espírito Santo disse para ele, vai aquela mulher lá, aquela senhora, e diga a ela que eu amo ela. Aí ele, meu Deus, não vou lá agora não. Todo dia ela passa aqui. Amanhã eu falo com ela. Entrou para a igreja. Amanhã aconteceu o quê? Morreu. Ele até hoje está com isso. Ele falou, é uma dor quando eu lembro disso, pastor. É por isso que a Bíblia diz, o que tem que fazer hoje, faça hoje, antes do pôr do sol. O que tem que você fazer hoje, faça hoje. Se você não conseguir perdoar alguém que está distante, tem um número, ligue. Não tem um número, tem um WhatsApp, faça. Não tem um WhatsApp, tem um Instagram, faça. Tem um Facebook, faça. Se libere, decida como Jesus decidiu perdoar. Amém? Então a amargura é um câncer, porque vem de remorso. Judas, quando viu a situação que ele traiu Jesus, quando ele viu a história cair em si, a escama cair dos olhos, ele disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu traí um sangue inocente. Ele só não fez o que deveria fazer, ir até Jesus e pedir perdão. Olha como a cegueira espiritual é tão grave, irmão. Olha como o inimigo é tão estrategista. Judas estava na mesa de Jesus, ceando. Jesus poderia dizer para ele, não vai cear. Senhor. Jesus diz, ide o que tem que fazer. Ele foi e fez. Será que ele não lembrou o que houve na mesa? Porque a mesa é o lugar de cura. A mesa é o lugar de revelação. A mesa é onde a gente conhece o coração um dos outros. Será que ele não sabia que aquele Jesus que estava perdoando todos ali, que estava dizendo que ia morrer por todos, não ia perdoar ele? O inimigo disse, ele não vai te perdoar, você traiu ele pelas moedas. Então ele ficou amargurado. Remorso. Você já foi pedir perdão a alguém? Não precisa dizer não. Mas quando a gente vai para pedir perdão, eita Jesus, que luta. Vou lá, não vou não, vou lá, não vou não, vou lá. E o Espírito está dizendo, vai, a alma está dizendo, mas o que é que eu vou falar na hora? Não fala nada, só diz me perdoa. Mas vença, rompe a geografia. O que é que eu vou falar? Não diga nada, só diga me perdoa. Me perdoa.
Por isso que esses dias a igreja verdadeira é a igreja que vai entrar em remissão. É a igreja que vai se olhar e dizer: sou imperfeito, então vou perdoar porque eu erro também, e as pessoas me perdoam. A verdadeira igreja não tem que ter mácula. Ela tem que ser uma igreja sarada, porque uma igreja sarada sara. Uma família sarada sara. Um crente sarado sara os amigos do trabalho, sara alguns amigos em volta da rua. Mas imagine um crente cheio de mágoa. Só vai liberar mágoas. Só vai liberar amargura. Ainda diz assim: eu que não vou aberto. Eu já vi o que aconteceu com fulano de tal. Eu vou. Pode me ferir uma vez, não vou deixar mais me ferir. Vou perdoar. Mas eu vou fazer igual a Jesus. Eu vou se aproximar dos íntimos de Jesus. No meio dos 12, Jesus tinha íntimo. Só tinha 3. Então, intimidade, eu posso me relacionar com aquele que se aproxima de Jesus, para me tornar íntimo deles também. É uma decisão. Não significa porque a pessoa é melhor que a outra. Não. Não tinha crise no discipulado de Jesus, porque Tadeu foi o primeiro que foi chamado. Mas Pedro, Tiago e João foi o que mais foi leal e transparente com Jesus e queria conhecer a Deus. Tem diferença. Então é melhor andar com o íntimo do que aqueles que estão cheios de ferida, porque não se permite. Ei, imagine agora, eu vou trazer sua mente para pensar. Imagine Deus, que é o próprio Filho, que João 10:30 vai dizer: eu e o Pai somos um. Imagine agora dizer assim: Tiago, Pedro e João, vem comigo orar que minha alma está cheia de aflição. Ele fala como ser humano, está cheio de aflição porque ele sabe que ele é Deus. Mas ali ele está falando como homem. Ali entrou o homem carnal, a aflição bateu. Mas ora comigo, Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Ele não deveria chamar os 12? Os 11? Sim ou não? Sim, irmão. Mas ele chamou íntimo. Agora pega a senha. Foi esses 3 que foram orar no meio das suas aflição. E foi os 3 que viu ele revelado pela glória. Também na outra vez ele chamou, foi os 3 que viu. Aprenda uma coisa: íntimo vê Deus se revelando pelo Filho. Então Jesus chamou o que viram ele. Até Pedro disse: então vamos fazer uma cabanazinha para Moisés, para Elias e para o Senhor. Foram mesmo os 3 que no meio da aflição Jesus disse: vocês já viram a minha glória. Então vocês compreendem as coisas espiritual, porque vocês não são carnais. Você está aí? Então Judas ficou mururu, cheio de remorso, cheio de amargura, porque não conseguiu nunca extrair 3 anos e 6 meses com Jesus, nunca conseguiu entender a palavra de Jesus entrando nele, que tinha de perdoar, que tinha de confessar, que tinha de ser humilde, que tinha de se submeter. Ele não aceitava. E foi o cabeça pensante, o mais inteligente do grupo, se tornou burro. E o mais burro, se for olhar ali na história, quem estuda a teologia vai ver que as cartas dele quase ninguém entende. É Pedro, fundador da igreja. Essa Bíblia é cheia de paradoxos, as palavras de Deus. Quem deveria ser, não é. Você está aí? Vamos lá, irmão. Talvez você possa ser uma pessoa que alguém te feriu, com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, com algo que você não gostou, que você viu, mas você nunca colocou para fora. Pode ser que você possa estar igual esse paralítico, não aleijado, mas dentro de você, você está paralisado. Você é um paralítico que anda, que fala, mas está paralisado, porque a sua alma é o que te domina, cheio de pensamentos, cheio de opiniões e não cheio do Espírito de Deus. Pastor, provo. A Bíblia vai deixar bem claro que anda com o Espírito de Deus, anda nos dons de Deus, e o Espírito de Deus, ele transfere alegria, paz, amor, longanimidade, submissão,
transparência, verdade, cumplicidade. Paulo vai dizer isso na sua carta. Então está claro, irmão. Alguém que está na alma, alguém está cheio de feridas, porque é a alma que te domina, a alma que te diz que você tem que ser. E eu esmurro a minha todos os dias para tentar me colocar naquilo que Jesus quer. E não é fácil, porque todo dia minha alma quer gritar dentro de mim. Eu digo, para aí. A sua não grita não, querido? Pode ser que você está aqui nessa noite, pode ser que alguém te feriu com a palavra, pode ser que alguém te constrangeu com algumas coisas, pode ser que seu cônjuge também te fez isso e você nunca conseguiu colocar para fora o que ele te machucou, e está lá. Possa ser que você está paralisado dentro de você, mas uma senha eu te dou: decida perdoar. Porque perdão não é sentimento. Nunca ache porque é cristã, quando eu senti de Deus, porque Deus precisa trabalhar na minha vida. Ei, então você não aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus, perdão é uma decisão. Quando eu confessei Ele, eu confessei se submeter toda a palavra dEle dentro de mim. Então eu não vou sentir, eu não vou me arrepiar. Se eu me arrepiar foi Deus. Olha aqui, fulano, olha aqui, me arrepiei. Xiii, dei terra, agora é Deus que está falando. Não. Decisão não tem arrepio. Decisão você vai fazer porque você entende na palavra de Deus o que tem que fazer. Talvez por uma infidelidade, uma traição, alguém te traiu, uma amizade te traiu, mas lembre-se que colega sempre vai trair. Amigo não. Quer uma senha quando é amigo? Ele te chama para você conhecer sua família, ele chama para você comer com a família dele. É amigo. Colega não. Colega te chama para tudo que é bom, para praia, para comer cá em sertão, e tudo fora da família, para você não conhecer a família. Amigo não. Ele tem um prazer de você ir na casa dele para conhecer os familiares dele. Isso é amigo. Colega só quer você quanto você está podendo gastar e dar. Oi, você está aí? Eu via quando eu era do mundo, amém, irmão? A saideira nunca acabava e meu dinheiro estava indo embora. O dia que eu decidi ser cristão, acabou muitas amizades. Só ficou os amigos. E os amigos são pouco. É tirado. Quando você vai contar, pai, só tenho 4. É o que está me levando para Jesus. Você está aí? Perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Perdoar é rasgar as promissórias e eliminar as cobranças. Quando eu conseguir perdoar, eu não cobro mais, porque já rasguei as promissórias. Então eu não cobro. Amém? Perdão não é um sentimento, e sim uma decisão. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, se você puder abrir, estou encerrando. E diz assim o texto, todos abriram? Marcos capítulo 11. Abrirei, querido? E diz assim o texto, 25 e 26. Jesus falando, através da boca de João Marcos. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra quem? Para que o vosso Pai, que está nos céus, vos o quê? As vossas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas. Você já viu o que Jesus está dizendo aqui? Olha bem para cá, irmão. Parece que Jesus está dizendo assim, perdoe porque é seu papel. Não é assim. Vai muito mais do que isso. Leia junto comigo agora para que você possa entender.
Jesus está dizendo: e quando estiverdes orando, perdoardes, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos... O quê? O quê? Jesus me denunciou também. Jesus me denunciou. Fala assim: fala, Deus. Rega o pastor também. Eita glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô Alex, você é um pastor que prega a palavra, mas você tem ofensas também. Então todos os dias se limpe para que eu possa te perdoar lá. Tá entendendo aí, irmão? Porque se eu não conseguir perdoar, as minhas ofensas no mundo espiritual não serão. Então quem não consegue perdoar as suas ofensas, está tudo resolvido, amém, irmão? Está assim? Então vamos lá para o 26. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas... Está claro, irmão? Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Se você ama Jesus, perdoe. Eu sei que é dolorido, que te fez dor. Eu sei que já te machucou. O que você passou é dolorido, é sofrido. Mas perdoe. Porque cada um pode ter uma história. Cada um pode ter uma história diferente do outro. Mas uma coisa eu vou te dizer: o mundo que nós estamos, o planeta Terra, foi Deus que criou. Mas sobre esse planeta existe um príncipe desse planeta, um qual um dia ele se rebelou contra Deus e Deus expulsou ele. E ele se acha dono desse mundo, que ele não é dono. Mas ele só é dono quando você não entende quem é você. Explica isso direitinho, pastor, para que eu fixe em mim. Prepare seu coração. Quando você sabe quem é você, Jesus, Ele não tem como te ferir. Ele não tem como dizer que Ele manda em você. Porque você tem um dono. E você é filho desse dono. Que você é dono de tudo que esse dono fez. É por isso que quando Ele pegou Jesus, em Mateus 4, levou: se tu prostrares e me adorares, Jesus sabia quem Ele era. Não fazer prova do Senhor teu Deus. Jesus sabia. Ele estava querendo oferecer algo. Quem era dono? Jesus. Ele estava querendo ser alguém paraguai, tentando vender uma peça, a qual a peça original já tinha um criador. Pode ser até parecido, mas não dura como deveria durar. O que aprisiona o nosso coração, ele só aprisiona quando ele é dono daquela pessoa, dono do sentimento dela, dono do sentimento dele, porque ele não sabe quem ele é. Por isso que perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Porque quando eu sei que isso é uma decisão, foi no dia que eu decidi de andar com Jesus. Então eu não ando com Jesus só porque Jesus tem algo a me dar. Eu ando com Jesus porque todas as vezes Jesus vai me colocar naquilo que eu não queria fazer. E é aqui que eu tenho que entender isso. Então se eu não conseguir perdoar a seu Neinha, é porque meu coração tem um dono. E o dono do meu coração é outro alguém que não é o Senhor. O meu sentimento que é dono não sou eu, é alguém que dentro de mim manda em mim. Eu conheci um homem com 70 e poucos anos, irmão, que estava magoado, foi só em um papo um dia na casa dele, que ele conseguiu se liberar, porque de uma surra que seu pai deu, que até hoje lá ele tinha uma marca de fivela, porque naquela época o couro comia, ele era um homem do sertão, que tirou o pedaço dele, 70 anos, foi bater um papo com ele para ele se liberar disso. Agora, quantos anos ele passou com dor? Quantos anos o diabo escravizou o sentimento dele? Aceitou Jesus, mas aquela dor estava lá. Assim, fala a Deus.
Você é um agente do céu nesses dias. E a expectativa de Jesus é onde você está, multidão de pessoas apareça. A expectativa de Jesus não é a gente só olhar para o paralítico. A expectativa que esse texto está querendo me provar, que todo mundo está olhando para a cura. Não. Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: você tem que ser amigo meu para fazer aquilo que esse amigo desse homem fizeram. O segredo não está lá na casa. O segredo está cá onde ninguém viu. Os 4 amigos pegar a maca e dizer: eu vou te levar lá. Jesus está dizendo: a igreja desses últimos dias é a igreja que vai pegar o caído e vai levar para perto de mim, independente do que fizeram com ele, mas vai pegar ele para trazer. Não importa quem te machucou, importa que eu sou amigo de Jesus, eu quero levar você para perto dele. Quem é você? A multidão que está na casa de Pedro? Quer ver milagre, espetáculo de Jesus? Quer ver a cura, o milagre? Ou quer ser amigo de Jesus para ajudar os paralíticos? Eu quero ser os amigos de Jesus para ajudar os paralíticos. Porque eu já entendi que eu quero perdoar. Seja quem for que me feriu. E se porventura tiver alguém aqui que está ferido comigo, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. E quero que o perdão de Deus também esteja liberado sobre você. Porque eu não quero mais entrar em lugar de sujeira, irmão. Desde o dia que eu aceitei Ele, eu quero andar no lugar de limpeza. Eu quero todo dia ser experimentado pelo Espírito que habita dentro de mim. E não tem coisa melhor quando Ele me chama amigo. Não tem coisa melhor quando você acorda de manhã e um Espírito de Deus diz assim: ó, abra aí seu ouvido, que eu estou falando com você agora. Escreve o que eu estou te dizendo, essas mensagens desses dias. Amigo. Amigo. Amigo que vai dormir preocupado: o que é que eu vou falar amanhã para as pessoas a respeito do Senhor? Amigo não vai dormir preocupado amanhã, o que vai comer, o que vai beber. Amigo está preocupado que o Senhor está preocupado. Amigo está se preocupando com aquilo que Jesus se preocupa. O que tem valor nessa terra é o que você tem. A ar que você respira é alma. Jesus não está preocupado se eu vou ter carro bom, se eu vou ter casa boa. Jesus está preocupado se eu amo Ele e quero viver com Ele. Porque tudo dessa vida vai ser consequência. Lembra de Deolino Marçal, cantou louvores: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: mas se a ferida estiver em você, você vai continuar sendo ferido. Mas se você é um curado, você vai dizer para Ele: o Senhor é Deus, se não fizer ou fizer, mas o que importa é que eu vou ver o Senhor face a face, e isso ninguém tira. Naquele grande dia, a expectativa. Se você me perguntar: pastor, como é a morte? Eu não sei. Mas se você me perguntar: e como é ter vida? Eu vou dizer para você: pergunta a João, que foi jogado num tacho de azeite quente, e ele dizer: isso não me mata, porque eu estou nele. Enquanto eu estou nele, ninguém me mata, a não ser ele, quando quiser me levar para perto dele. Eu não sei, irmão. Eu não sei. A história diz que João provavelmente não morreu ali em Pátimo, na ilha de Pátimo. Porque João cumpriu o propósito. O homem tentou matar, mas não conseguiu. E ele morreu, provavelmente de morte natural. Ele morreu, dona Rosa, quando ele entendeu que Paulo sempre falava: até um dia que eu chegar à estatura de varão perfeita, eu vou estar à espera dele. É ele que vai dizer o dia da minha senha, e eu vou ver ele face a face. Fica de pé.